Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu chamo a existência da tua vida aqui nesse lugar. Flua com unção, flua com revelação. Eu peço que o Senhor possa falar muito além das minhas palavras. Que hoje eu possa ser resposta de orações. Que hoje eu possa trazer uma palavra de confirmação. Usa-me para trazer vida, revelação, sabedoria, e que eu possa ministrar uma palavra que vai trazer fé no coração dos irmãos, e que eles cresçam em desfrute do Senhor, para que eles possam viver a vida na qual eles foram chamados, para viver uma vida abundante no Senhor. Ó Espírito de Deus, que o Espírito da profecia flua nesse lugar. Que haja, sim, ó Deus, manifestação de cura. Que na medida que eu estiver pregando aqui, pessoas serão curadas. Pessoas que entraram com dores, com enfermidades, sairão daqui curadas. Que teu Espírito possa manifestar com graça, com poder, libertando, salvando, transformando, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Queridos, o título dessa palavra é As 3 experiências do crente vencedor. Texto, quero começar com o texto que está lá em Êxodo. E eu vou precisar muito do seu silêncio, me ajuda aí. Está lá em Êxodo, capítulo 3, verso 6. Disse mais, isso aqui é Deus falando com Moisés. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus se revela aqui nesse versículo, no qual ele estava falando com Moisés. Ele fala o nome dele, um dos nomes de Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Meu nome é Arlan Oliveira. Aqui Deus está colocando o nome dele, né, como se fosse o sobrenome dele, usando uma expressão aqui, mais coloquial aqui, tá o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É a maneira como ele se refere. Agora, por que Deus fala dessa maneira? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Fala assim, o nosso Deus é um Deus de gerações. Tem obras nas quais Deus fez aqui na terra que demoraram gerações e gerações e gerações até que se cumprisse. Deus começou uma obra com Adão, mas demoraram 4.000 anos, até, mais ou menos, 4.000 anos até chegar em Jesus, até chegar em Maria, para que ela cumprisse o propósito e recebesse Jesus ali no seu ventre. 4.000 anos. Por que Deus não colocou Jesus logo após Adão? Mas por que demorou gerações e gerações? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Tem coisas que vão se cumprir na vida dos seus filhos, que começa em nós, mas vai se cumprir na vida dos nossos filhos. Os pais digam amém. Tem coisas que nós apenas iremos vislumbrar, mas que vai se cumprir na vida dos nossos filhos. Olha, desde o começo, queridos, o nosso Deus sempre quis ter um povo exclusivo dele aqui na terra. Deus, ele sempre desejou isso, ter um povo, né, exclusivo dele, um povo fecundo, um povo que multiplica, um povo que cresce. E Deus chamou, né, Abraão para ser a primeira semente desse povo. Deus começou com Adão, Adão falhou. Depois Deus levantou Noé, Noé falhou, se embriagando ali. Depois Deus começou novamente e começou com Abraão, o pai da fé. Nós somos, de certa maneira, biblicamente falando, nós somos filhos de Abraão. Então Abraão foi essa semente
no qual Deus começou um povo aqui na terra. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Depois Jacó teve os seus filhos, os 12 filhos, que se tornaram a nação de Israel. Vocês estão lembrados quando Deus mudou o nome de Jacó? De Jacó, enganador, suplantador, para Israel, que é campeão com Deus. Houve uma transformação. E a partir de Jacó, um homem escolhido, que começou muito mal a história dele como enganador, suplantador, alguém que foi escolhido por Deus, mas tinha uma história muito ruim, e depois ele se tornou, um pai de 12 homens, que daí que constituiu a nação de Israel. As 12 tribos de Israel surgiram de Jacó. Olha lá, olha só o que está lá em Mateus capítulo 22, verso 31. E quanto à ressurreição dos mortos, vamos fazer silêncio, querido, me ajuda aí com as crianças, para não atrapalhar quem está do seu lado. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido que o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus se revela de maneira triuna. Quando fala Deus de Abraão, está falando de pessoas importantes, de patriarca, mas também fala do Deus Pai. Quando fala de Isaque fala daquele que recebeu a herança de uma pessoa comum. Isaque, foi uma pessoa comum, mas Isaque aponta para o Senhor Jesus Cristo. Abraão o pai, Isaque o filho, e Jacó o quê? O Espírito. Jacó mostra esse homem que foi transformado por Deus. Começou muito mal. A história de Jacó é uma história que ele começou muito mal. Ele já nasce tentando, puxando ali o pé do irmão de Esaú. Jacó, ele mente para receber, a primogenitura, para ser o filho primogênito, e a bênção da primogenitura. Ele mentiu, ele enganava, tentando tirar proveito, mas Deus escolheu ele. Fala assim, graças a Deus. Abraão aponta para Deus Pai, Isaque para Jesus Cristo, e Jacó para o Espírito Santo. E isso é o que Deus faz em nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de geração. Queridos, tem uma manifestação na natureza. Eu já vi esse vídeo, muito interessante. São as borboletas que elas estão ali no México, elas nascem lá, e elas vão para o Canadá. Elas nascem, criam um certo tamanho ali, maturidade, e elas começam a voar até o Canadá. México, Estados Unidos e Canadá. E o mais impressionante é que essas que nascem no México, elas morrem no início ali dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Aí nasce, elas param, procriam, nascem novas borboletas, essas primeiras morrem, e essas que nasceram de uma maneira que nós não sabemos, claro que é Deus, elas continuam no mesma rota dos pais que morreram e continuam subindo para o Canadá. Chega lá perto do Canadá, elas param, se procriam e continuam, morrem, e as crias continuam o voo até chegar no Canadá. Ou seja, um propósito se cumpre do México ao Canadá por meio de 3 gerações. Assim também em nossas vidas, o processo de Deus. Deus começou em nossos pais, está em nós, e vai também se cumprir na vida dos nossos filhos. Quem crê diz amém. Fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então, o Deus de Abraão, o Deus Pai. Através de Abraão nós conhecemos Deus Pai. Deus chamou para ser pai de nações, mas antes ele precisava conhecer o Deus Pai. A nossa primeira experiência com o Senhor é com a paternidade, é com o amor de Deus, amém? Não é assim? Quando você nasceu de novo, você tem uma experiência com o amor de Deus.
com o amor do Pai. Nós quebrantamos e tivemos aquela experiência e fomos, constrangidos com o amor de Deus. É a primeira experiência do novo convertido. Olha só, dos 3, Abraão foi o primeiro a ser escolhido por Deus. Está lá em Atos, capítulo 7, verso 2. Estevão respondeu: varões e irmãos, e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Em Gênesis 15 diz, disse-lhe mais, eu sou o Senhor, 15:7, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Olha só, esses lugares são proféticos. Ur dos caldeus mostra, era o início da cidade da Babilônia. E foi assim que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu lá no mundo. Fala assim, o Senhor me escolheu quando eu estava ainda no mundo. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Então começa uma história, e o mais lindo de tudo, sabe o que é? É porque Deus escolhe a gente lá no mundo. Deus não escolhe os perfeitos. A palavra de Deus diz em João, no Evangelho de João, que não foste vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi. E Ele muitas vezes nos pega lá no meio, do mundo perdido, cheio de trevas. Ele vai lá e nos salva desse mundo. Quantos foram salvos desse mundo perdido aqui? Diz amém. Abraão, vivia no meio de um povo idólatra, servia a outros deuses. É como nós estamos longe de Deus. Mas um dia o Senhor nos escolheu. Essa é a nossa experiência. A experiência como Abraão teve. Olha só o que está lá em Josué, capítulo 24, verso 2. Então, Josué disse, assim diz o Senhor, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além dos Eufrates e serviram a outros deuses. É o que aconteceu conosco. Antes nós idolatrávamos outras coisas, talvez o dinheiro, talvez a prostituição, as drogas, ou talvez a deuses feitos de barro, com as mãos humanas, não sei. Mas um dia o Senhor nos escolheu e nos separou. E, queridos, preste muita atenção aqui, preste muita atenção. Está vendo que Deus nos escolheu com um propósito? Que Abraão foi escolhido para gerar Isaac e a Jacó. Você foi escolhido para um propósito. A sua vida não é uma vida do acaso. Ei, a nossa vida não é comprar, vender, comer e vestir. Não. Deus chamou Abraão, falou, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E foi uma jornada com ele, até que ele gerasse ali o principal propósito dele, que era Isaac. Abraão se tornou pai de todos os que creem. Todos nós. Quantos creem aqui? Fala assim, eu sou filho de Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Queridos, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. O evangelho, a graça de Deus começa em Abraão. Bem a verdade. Posteriormente que veio a lei. Mas na época de Abraão, Abraão, ele recebeu a justiça, como diz as Escrituras, não foi por obras, mas foi porque ele creu. E porque ele creu, isso lhe foi imputado justiça. Hoje, da onde que vem a nossa justiça? Você é justa por causa das suas obras, ou você é justo por causa da justiça que procede de Cristo? Fala assim, Cristo é quem me justifica. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Olha só o que está lá em Romanos capítulo 4, verso 9. Visto que a fé foi imputada a Abraão, foi dada, foi colocada em Abraão, para a justiça. Então como é que ele obteve justiça no mundo espiritual perante aos olhos de Deus? Foi por obras ou por fé? Amém? Fé.
para vir a ser o pai de todos os que creem. Só que alguns podem falar: não, pastor, mas um dia Abraão teve capacidade de levar Isaac no Monte Moriá e sacrificá-lo ali, porque Deus o havia pedido. E aí Deus falou: não faça isso, já está ali preparado o cordeiro que aponta para Cristo. Então Abraão não deu filho, mas você sabe quando é que Deus fala que ele creu? Muito antes. A entrega de Isaac é fruto da crença. Fala assim: a fé manifesta um fruto, uma ação, mas primeiro vem a fé. Tudo é primeiro pela fé. Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado de justiça. Olha só, então as experiências de fé que Abraão, que o levaram à posição de pai de todos os que creem. Sua primeira experiência de fé foi crer na promessa de Deus. Qual a promessa que ele creu? Que ele seria pai depois de velho. Quando Deus fala para Abraão que ele teria um filho, ele tinha 75 anos. Alguém aqui conhece um homem de 75 anos que tem filho? Fez um filho agora, nesse ano, no ano passado? Alguém aqui conhece? Você vê que é uma coisa. Levantou a mão ali, levantou. Amigo de Abraão. Mas alguém conhece alguém com 100 anos tendo um filho? Porque 75 foi quando Deus falou com ele. E ainda foi um processo. Agora vamos lá. Alguém conhece alguém com 100 anos, com mulher de 90, que ela era estéril e que conseguiu ter um filho? Alguém conhece alguma mulher de 90 anos? Não. Queridos, e olha só, olha aqui para mim. Preciso falar algo aqui agora profético para você. Quantos querem receber uma palavra profética? Tem coisas que você vai receber, palavras que Deus colocou no seu coração, e que pode ser que vai demorar um tempo, 2 tempos, e a metade de um tempo. Mas o que você precisa? Crer somente. Amém? Tem coisas que vão demorar, é um processo, e você vai ser questionado. Imagina só, olha só o que diz Gênesis 12, verso 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Com 75 anos, irmãos. E te abençoarei. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. O nome Abrão já era profético. Abrão significa pai grande, pai de multidão. Mas Abraão não tinha um filho. Aí Deus fala para ele sair daquele lugar costumeiro. Deus separou ele para dar uma experiência para ele, e fala para ele que ele ia ter um filho, e ele andou além dessa data que Deus falou, mais 25 anos. É muita graça, é muito poder de Deus. Olha só, que está lá em Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Está lembrado quando Deus vira para Abraão e fala: Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contar, essa será o tamanho da sua descendência. Abraão deve ter olhado e falou: mas como? Depois ele teve ali, Ismael, com Agar, uma escrava, que Deus não contou, e depois teve Isaac. Aí você fala: mas Deus não cumpriu. Não, Deus cumpriu sim, porque está lá em Gálatas falando que nós somos filhos de Abraão. E vou falar algo para vocês, hoje, na terra, nós somos mais de 2 bilhões de cristãos. Outros tantos que já viveram nessa terra. Devemos estar chegando na casa aí de quase 3 bilhões de crentes. Ou seja, se você olhar com seus olhos naturais, se você for tentar contar as estrelas, você pode ter certeza, você não vai conseguir chegar nos 3 bilhões de estrelas, aos olhos normais. Ou seja, Deus cumpriu. Fala para o irmão do seu lado, fala assim:
Toda promessa de Deus, que está na palavra, que Ele falou em seu coração, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus de gerações, Ele é fiel, amém? Só que Abraão teve falhas, Abraão teve experiências de fracasso, sua fé foi, falha em alguns momentos, teve momentos que teve uma seca, que deu uma grande fome naquela terra, e erroneamente ele foi para o Egito. Chegando lá, irmãos, ele ficou com medo de falar que Sara era a sua mulher, e falou que era a sua irmã, e Faraó pegou ela. Quase que ele coloca tudo a perder. Falhou. Quantos aqui, porque eu estou falando de promessas, mas eu sei de você, porque eu sei de mim. Tem hora que a nossa fé vacila, sim ou não? Tem hora que nós titubeamos. Mas você sabe o que é bom de Deus? Porque Ele diz que nós precisamos ter uma fé como o tamanho de um grão de mostarda. Sabe como que é o grão de mostarda? Pequenininho. É pequenininho. Bem pequenininho. Porque o que importa é o tamanho da graça de Deus, do poder de Deus, da bondade dEle. É um relance, é um dia, é uma hora. Você está aqui na hora do louvor e eu falo, ora, creia. É uma palavra que eu digo, que eu libero aqui. Está ali a nossa irmã Luana. Faz assim, Luana. A Luana, em uma das pregações aqui, falando a respeito de oferta, oferta das primícias, ela creu. Falou assim, eu vou lançar uma semeadura. E ela tomou posse. Falei também a respeito de profetizar. E ela creu que ela pode profetizar. Saiu para trabalhar, ela é professora, mas ela também agora está vendendo imóveis, não é isso? Se alguém precisar de imóveis, pode procurar a Luana, amém? E aí ela simplesmente creu nessa promessa. Chegou no final do ano, ela deu uma oferta das primícias. E é uma história dela com Deus, amém? Dela com Deus. E aí ela ofertou e falou, Deus, eu creio que eu estou semeando aqui no Senhor, porque eu creio que toda boa dádiva vem do Senhor, eu creio que eu vou receber. Aí ela me deu testemunho e falou, pastor, eu creio que eu sou profetisa, eu creio nessa oferta. E ela foi trabalhar, lá no trabalho dela, está lá. Ela foi em um local, chegou lá, passou uma pessoa que ela falou assim, o Espírito Santo falou assim, vai lá e conversa com ele. Mais ou menos assim, meu filho? E ela foi lá, guiada pelo Espírito, teve uma impressão, Deus falou assim, eu vou te abençoar através dele, uma impressão profética, mais ou menos isso. E ela foi lá, conversou com aquela pessoa foi abençoada por ela, pela vida dela, por tudo aquilo que ela manifestou de Cristo. Mas só que chegou no final, a pessoa falou, não, eu quero comprar um apartamento de você. Em uma semana ela vendeu o apartamento, ganhou a comissãozinha, comissão zona, dá alguns salários mínimos. Guarde isso aí para você comprar o seu carro, amém? Aí o sujeito vai chegar, daqui a uns dias, e vai te encontrar ainda com um carro. Não é favorecido esse que vai chegar um dia, Luana? Amém? Quem sabe eu faço casamento, Aleluia. Oh, queridos, tem promessas aí que Deus falou, mas você fica duvidando. Eu te entendo. Eu já vi ela chorando aqui algumas vezes, talvez incrédula, temendo. Eu te entendo. Você sabe o que é bom? Eu gosto de usar uma ilustração que é o seguinte: imagina só esse auditório lotado de pólvora, gás inflamável, gasolina de avião, dinamite, tudo quanto é coisa perigosa, inflamável, lotado. O que precisa para explodir isso aqui? Uma fagulha do tamanho de um grão de mostarda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais.
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, na medida que você crê. Amém? Rapaz, tatuado aí, recebe. É uma fagulhinha, é um momento que você fala: eu creio, eu creio, eu creio. Essa é a bondade de Deus, é a bondade do Pai. Abraão aponta para esse Pai. Deus se revela como Pai que cuida, nos protege, os filhos. Ele é a nossa provisão, nossa proteção. Por mais que ele falhou, Abraão falhou na sua fé, mas Deus é gracioso. Deus é gracioso. Abraão, em um momento, ele errou. Ele achou então que a promessa iria vir na força do braço e gerou Ismael. Teve um filho com Agar, uma escrava, na qual deve ter vindo lá do Egito. E aí Deus falou assim: não, esse não é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac, é o filho da fé. Teve um filho, mas Deus não agradou da atitude. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te ama. Se Deus te escolheu, Ele escolheu sabendo das suas falhas e das suas incredulidades. Mas tem uma coisa que Deus não aprova. Ele te aprovou, e o sangue está sobre você, por isso que você é aprovado. Mas tem algo que Ele pode reprovar, que é a sua ação, que é como é que você quer conquistar as coisas: pelo braço ou pela fé, pela bondade de Deus ou na sua força. Nada tem um homem, se do céu não lhe for dado. Deus não ama as obras da carne, as obras da lei. A história de Abraão nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de obras. Entenda, a promessa vai vir, mas não força a porta. Ei, a promessa vai vir, mas não força a porta. Abraão tentou forçar, não foi bom. Você sabe quem são os descendentes de Ismael? Os muçulmanos, o Islã. Ismael gerou 12 filhos, e os descendentes deles, hoje, eles adoram um outro Deus, que não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que de acordo com a lei deles, eles têm que eliminar todos aqueles que não se convertem ao Deus Alá, que é o Deus dele, que não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo para eles é apenas um profeta. Ou seja, ei, tudo que nós fazemos na força nossa, na obra da carne, pode até parecer algo bom, ele não fez nada de errado. A mulher dele, Sara, falou: olha, Abraão, pode pegar a escrava, e na época era permitido, faça um filho nela, esse vai ser o seu filho. Ou seja, ele não fez, ele não traiu Sara, ele fez com a permissão dela, querendo fazer algo bom, mas Deus não aprovou. Ele tinha que esperar a promessa. Porque tem hora que você quer fazer alguma coisa, mas é na força do braço. Você quer ganhar dinheiro, mas de maneira errada. Você quer ganhar dinheiro, mas destruir a sua família. Você quer, de repente, ser pastor, mas está forçando a barra, está querendo roubar ali os discípulos de outro. De repente você quer, ter prazer, mas é com a mulher do outro, não é com a sua mulher. De repente você quer ter algo, mas não é assim. Ou simplesmente quer algo que é lícito, mas é na força sua. A palavra de Deus diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, é por meio dele, é na força dele, é ele que inicia, é ele que faz, e é ele que dá. Quem crê diz amém. Nós precisamos ter essa experiência, a experiência de Abraão, que esperou no Senhor, que desfrutou do amor do Pai. Agora, o segundo, o Deus de Isaac, que é o filho herdeiro. Isaac é uma experiência que nós precisamos de ter. Você sabe o que Isaac fez? Herdou as riquezas de Abraão. Você sabia que Abraão foi o homem mais rico da sua época? Hoje seria o Elon Musk. O homem tem 11 filhos. Ele já está chegando, beirando os 300 ou 400 bilhões de dólares. Bem provável que ele deve chegar ao trilhão. O primeiro homem que vai ter 1 trilhão. Tem noção disso? Ou meio trilhão.
Irmão, nós não temos nem noção. Meio trilhão em nota de $100 deve dar umas 7 arenas. Um Serra Dourada inteiro de nota de 100. Deixa eu te falar uma coisa. Abraão era o homem mais rico daquela época. E alguns falam que o evangelho, esse evangelho da prosperidade. Olha, nós não pregamos esse evangelho, nós pregamos o evangelho. Só que no evangelho tem prosperidade, porque o pai da fé tinha condição financeira. Não estou falando que você vai ser rico, mas eu estou falando que você tem que ter sua dispensa cheia. E que se alguém chegar e precisar de dinheiro, você fala assim: está aqui, não vou te emprestar não, eu vou te dar. Você tem que ter condição de abençoar os seus pais e honrar os seus pais, de dar para aquele que precisa. Nós temos que ser livres da escassez. Isaac entendeu isso. Isaac aponta para o filho. Cristo herdou todas as coisas, e nós estamos. Você é esse guardanapo. Cristo é a Bíblia. Quando você creu que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você foi incluído em Cristo. Ele é herdeiro e você também. Ele é abençoado, você também é abençoado. Ele não teve carência, você também não vai ter carência. Sobre ele não havia enfermidade, você também tem o direito de desfrutar de saúde. Ele tinha autoridade no mundo espiritual, você foi chamado para ter autoridade no mundo espiritual. Fala assim: eu estou em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Essa é a experiência de Isaac, de herdeiro. Isaac aponta para Cristo, mas aponta para nós, que somos filhos de Deus. Isaac era filho, herdeiro de Abraão. Ele não construiu nada, mas recebeu tudo pronto. Olha, alguns falam: olha, eu nasci numa classe média. Meu pai tinha condição, tinha uma fazenda, tinha alguns bois, estudei em bons colégios. Aí quando eu cheguei aqui, e olha que lá no mundo eu era menor, mas tudo é de repente onde você chega. Mas cheguei aqui na igreja, alguns falam assim: o Arlan é filhinho de papai, gosta de todinho. Que mal tem todinho? Depois meu pai perdeu tudo que ele tinha, e depois eu adquiri todas as coisas pela graça de Deus. Fui abençoado, tive um restaurante. Depois eu vendi ele para me tornar exclusivo como pastor. Mas eu preciso falar uma coisa: nós precisamos de prosperar como pais, para que nós possamos dar o melhor para os nossos filhos. Herança é de Deus. Mas aí o meu filho não vai aprender a trabalhar. Não, eu quero colocar meus filhos para trabalhar cedo. Como menor aprendiz, eles vão trabalhar. Colocar eles para trabalhar um períodozinho. Então não é ter dinheiro ou não ter. Já vi muita gente que não tem dinheiro, criou o filho muito mal criado, e o filho hoje tem preguiça de trabalhar. Já vi gente também que tem dinheiro, treinou muito bem o filho hoje é melhor do que o pai. Tudo é uma questão de você ser guiado pelo Espírito e ensinar os seus filhos a maneira de Deus. Mas eu preciso falar algo: todo filho de Deus é filhinho do papai. Agora você quer ser filhinho do papai? O seu pai é rico? O seu pai no céu é rico? Irmão, o seu pai no céu falou que a cidade onde nós iremos morar um dia vai ter ruas de ouro. Então você é filhinho de papai. Olha para o lado assim e fala assim: meu irmão, não tem saída, você é filhinho de papai. Seu pai é bondoso, cuidadoso, protetor, e ele é cheio de riquezas. Isaac não nasceu da carne, ele nasceu do Espírito. Ismael foi da carne. Isaac veio com Abraão já velho, Sara velho, veio do poder de Deus. Jesus também veio do Espírito. Isaac veio do Espírito, Jesus veio do Espírito. Isaac era herdeiro legítimo de Abraão, Cristo é herdeiro de Deus. Conhecer a Deus de Isaac nos dá a consciência da nossa herança em Cristo. A equipe de louvor pode subir. Então conhecer o Deus de Isaac é conhecer Cristo.
É você ter consciência. Queridos, olha aqui para mim. Todas as coisas que nós recebemos de Deus, nós herdamos. Olha para mim. Fala assim: eu sou herdeiro de Deus, porque eu estou em Cristo. Os céus estão abertos sobre Cristo, mas nós estamos em Cristo. Cristo é herdeiro? Você também é. Todas as bênçãos que Ele tem, você tem. Tal qual Ele é, nós somos. É o que diz as Escrituras. Tal qual Ele é, nós somos. Ele é, olha aqui para mim, queridos. Ele é olha aqui para mim. Ele é o primogênito. Ele era o primogênito. Ele era o unigênito. O único. Depois se tornou o primogênito de muitos irmãos. Você sabia que nós falamos irmãos uns para os outros? Porque nós temos o mesmo pai. Mas nós temos um irmão mais velho. E o nome dele é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então crescemos nessa consciência. E se sois de Cristo, Gálatas 3:29, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você sabe o que Deus preparou para o povo dele? Casas que não edificaram, vinhais que não plantaram, olivais que não fizeram. Deixa eu te falar algo. Deus tem preparado coisas para você. Eu moro hoje, olha aqui para mim, queridos, num apartamento. O ex-dono dele, sabe o que ele fez? Reformou ele inteirinho para mim. Ele nem sabia das coisas que eu gostava, mas ele colocou coisas que eu gostava lá. Ele comprou até os eletrodomésticos. Eu comprei o apartamento de porteira fechada. Ele comprou os eletrodomésticos que minha esposa gostava, da marca que ele gostava. Tem gente preparando coisa para você. Eu digo para você de rosa aí, Deus está usando pessoas agora para preparar coisas boas para você. Creia que você vai herdar. Você vai colocar o pé e vai receber de graça. Deus vai fazer arranjos. Você vai ter que exercitar a sua fé. E te digo mais, Deus já te deu uma pequena semente. Olha para essa semente que está na sua mão. Pequena semente. Crê somente. E Deus vai construir, vai edificar algo. Quem crê diz amém. Pois tudo que Deus faz para nós é por meio de Cristo. Cristo pagou a nossa dívida. Nós somos abençoados não pelos nossos méritos, mas porque Ele pagou lá na cruz do Calvário. Somente quando nós olhamos para Cristo, aprendemos a viver como herdeiros e não mais como escravos. Queridos, devemos olhar para Isaac e entender, nós somos herdeiros. O que é herdar? É receber. Nada tem um homem, João 3, 28 ou 27 diz, nada tem um homem, se do céu não lhe for dado. Olha, aqui para mim, você sai para trabalhar, mas confiando que Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Você até faz algo, mas sabendo que Deus está à frente. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está preparando para nós. Nós somos herdeiros, porque nós estamos nele. Cristo, Ele é amado, por isso nós somos amados. Ele é justo, por isso nós somos justos. Ele é abençoado, por isso nós somos abençoados. Ele é herdeiro, e por isso nós somos herdeiros. Aleluia. Muitos crentes não desfrutam da herança em Cristo, porque não aprendem a colocar os olhos nele. Desfruta. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e o Espírito coloca a imagem dele em nós. Tira o olhar da escassez que estão falando em 2025. Estou aqui diante daqueles que vão comer picanha. Tira o olhar da escassez, falando que não vai ter como vender apartamento, mas quem crê, vende.
Tira a mentalidade de escassez, de escravo. Eu louvo a Deus, minha esposa, ela tem mentalidade de herdeira. E agora ela está lendo um livro que fala da fé grande. Depois ela vai compartilhar com as irmãs aqui. Poder. Creia que não há impossível para aqueles que creem. Desfrutar de uma herança é uma questão de fé. Olha só, Gênesis 21:10. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Ambos eram filhos, preste atenção, ambos eram filhos. Mas Deus fala: da escrava não. Escrava é a força do braço hoje. Tudo que você conquista na força do braço, Deus não aprova. Deus aprova aquele que crê, que recebe por causa da obra da cruz. Quando você crê que você vai receber por causa de Cristo, você honra a Deus. Você chega diante de Deus apresentando o quê? A obra de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Pai, não tem nada a ver comigo, eu dou só minha fé na obra da cruz, porque dele procede todas as bênçãos. Ele se fez pobre para que desfrutássemos de provisão. Ele ficou nu para nos dar vestes de salvação. Ele tomou suas pisaduras e machucados para nos dar saúde e vigor. Hoje nós tomaremos a ceia. O pão aponta para o corpo e o cálice aponta para o sangue derramado que cobre os nossos pecados. Porque das suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrareis. Hebreus capítulo 8, verso 12. Vamos ficar de pé e eu vou concluir aqui falando de Jacó. Terceiro, Deus Jacó, o Espírito Santo. Abraão, pai, Isaque, filho, o amor do pai, a fé de Abraão. Isaque aponta para herdeiro. Mas olha aqui para mim, não saia, nós ainda temos mais um louvor e vamos fazer a ceia. O Deus de Jacó aponta para o Espírito Santo, aponta para a transformação. Não basta conhecer Deus como pai, saber que você é filho herdeiro, sem passar pela experiência de Jacó. Gálatas 3,14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Fala assim: o Espírito Santo me foi dado por Deus para nos revelar a obra de Cristo e para formar Cristo em mim através do processo de transformação. Queridos, Jacó começou terrivelmente, querendo trapacear o irmão, usurpou o irmão. O irmão era para receber a bênção de Isaque, mas ele mentiu para o pai, falando que ele era o irmão. Em um determinado momento, Isaque foi lá e abençoou ele. Mas você sabe o que é o mais lindo na história de Jacó? Queridos, olha aqui para mim. É que Jacó, um belo dia, depois de trapacear o seu irmão, ficou sabendo que o seu irmão estava vindo de encontro a ele e queria, e ele ficou com medo, achando que o irmão dele iria matá-lo. E aí ele mandou uns servos ir à frente, em 2 blocos, para poder oferecer a ele ali dinheiro e posses, que ele estava com medo do seu irmão. Até que ele ficou, numa noite antes de encontrar o irmão, ele foi lá no Val de Jaboque, lá em Peniel. Sabe o que ele fez? Ele lutou com Deus, falou assim: Senhor, eu não saio daqui sem o Senhor me transformar. E ele lutou a noite inteira, e ao amanhecer, a luz de Deus veio. E ele lutou até que Deus desconjuntou a coxa dele, e ele nunca mais andou como o mesmo, e ele foi transformado. Deus falou para ele: porque você lutaste como príncipe, agora eu vou transformar o seu nome de Jacó enganador a Israel campeão com Deus. Em uma noite, ele se fez fraco, reconheceu que era pecador, reconheceu que ele estava tentando conquistar na força da carne, até que o anjo que aponta para o Senhor falou: Jacó,
eu vou te abençoar. E sabe como que ele abençoa? Mudando o nome. Eita, vem cá, isso aqui é forte, está na revista não. Sabe como que ele abençoou? Mudando o nome. Antes era Jacó, significa enganador. Imagina só, ô enganador, vem cá almoçar, o almoço está pronto. Mas aí Deus mudou o nome para ele, para Israel. Israel é campeão com Deus. Ô campeão com Deus, vem cá, o almoço está pronto. Confissão, ouça quem você é. Você é filho amado, abençoado, justificado, santificado, purificado, amado de Deus. Ele foi transformado. É a ação do Espírito, é a transformação. Eu ainda preciso ter tantas coisas transformadas em mim, mas eu já descobri que é indo para Ele, sabendo que eu tenho um Pai que me ama, que eu sou herdeiro de Deus por meio de Cristo Jesus, e que o Espírito, por meio da comunhão do Espírito, por isso que eu chamo você para orar aqui de manhãzinha, para estar comigo, porque por meio da comunhão do Espírito Ele te transforma e te faz um campeão com Deus, um vencedor. Fecha os seus olhos agora. Alguém está sem a ceia? Quem está sem a ceia, sem os elementos da ceia e vai cear, fica sua mão levantada. Servos, tem só quem está, só tem 2, 3 pessoas ali, ó. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero que você pegue os elementos da ceia e você agora vai meditar nisso. Você é filho de Abraão, você serve um Deus que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Pai, o Filho e o Espírito. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Erga suas mãos. Erga o elemento da ceia, o pão e o cálice. Adore a Deus, adore a Deus. Aumenta a sua voz. Até 1000 gerações, tua família, teus e filhos, teus filhos e os filhos de de teus teus filhos. filhos, E a bênção se derrama Oh, até 1000 o Deus de gerações. gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Cante bem Sua alto. família e seus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe Por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti.
Erga as suas mãos para aquele que é digno. Ele é digno de ter as nossas mãos levantadas para Ele. Fala amém para as promessas. Fala amém para as bênçãos que Ele tem para você, para a sua casa, para a sua vida. Só as vozes. A igreja. Amém para as promessas dele sobre a sua vida. Amém para as bênçãos sobre a sua casa. Amém pelos anseios do seu coração em 2025. Amém para a vida espiritual abundante. Amém para a sua saúde. Amém para a provisão. Amém pela paz que excede todo entendimento e toma o seu coração. Oh, aleluia. Queridos, por fim, olha aqui para mim. Por fim, tem duas maneiras do Espírito te transformar. Duas não, vou falar algumas maneiras. Primeiro, é por meio da disciplina. Não é castigo. Deus disciplina os seus amados. Como que é a disciplina de Deus? É lançando a enfermidade? Não. Deus disciplina mostrando para você, te iluminando. Disciplina tem hora com a porta fechada, você não abrir e destruir tudo lá dentro. Mas Deus também quer te transformar, sabe como? Contempla o Senhor, medita nas Escrituras, contempla em oração, medita nas Escrituras, leia a palavra. Você também é transformado, na medida que você ora a Deus e fala: Senhor, muda isso em mim, me ajuda. O Espírito move na sua vida. Por isso, você nunca deve fugir de Deus pelas suas falhas. Corra para Ele. Dito isso, pega o pão, ergue o pão para o alto. Repete após mim e fala assim: este pão é o corpo que foi moído na cruz, no meu lugar. Eu merecia a cruz, a morte, mas o seu corpo tomou o meu lugar. Pelas suas pisaduras eu sou sarado, curado. E hoje, ao comer deste pão, o pão dos filhos, eu desfruto de vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu sou curado, sarado pelas suas pisaduras. Erga o cálice, fala assim: este cálice é o sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança, da nova e eterna aliança. O sangue foi derramado, os meus pecados foram perdoados, foram cravados na cruz do Calvário. Por este sangue eu sou perdoado, justificado, santificado, purificado. Este sangue é a justiça, na qual me deu a salvação. É o sangue da nova aliança, que eu obtenho a minha salvação pela fé na obra de Cristo. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Aleluia.
Deixa eu fazer uma oração por você, para abençoar a sua semana. Você vai crer, eu vou começar a liberar palavras proféticas aqui, você vai tomar posse. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, liberando uma bênção especial para cada uma das tuas ovelhas que estão aqui hoje. Quero declarar que eles vão desfrutar de pastos verdejantes, das águas de descanso, refrigério na alma. Aquele que está ansioso vai ter a paz que excede todo entendimento. Aquele que está precisando de provisão vai ter a provisão necessária. Aquele que está passando pelo vale da sombra da morte, mal nenhum ele vai temer, porque o teu bordão e o teu cajado consola eles. Eu declaro que o Senhor unge a cabeça deles com a tua unção, com o teu óleo transbordando sobre eles. O cálice transborda. Ó Deus, eles irão desfrutar na presença do adversário deles essa semana. Vão desfrutar da mesa, sentado com o Senhor, da provisão que procede de ti, ó Deus, e certamente bondade e misericórdia seguirão eles. Eu declaro que eles irão desfrutar da bênção do Senhor. Eu os abençoo. Livros do mal, estabeleça o teu reino, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Semana abençoada para vocês. Passe ali no final, se você ainda não adquiriu o livro que ensina sobre profecia, no qual eu escrevi, e adquira lá, seja abençoado. Deus abençoe os irmãos, semana vitoriosa.